Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a prof veio aqui falar para vocês, da nossa disciplina de português, que é a entrevista lá da Bela Gil. A prof fez um vídeo anteriormente, mas alguma coisa deve ter acontecido ali na hora que a prof lançou no YouTube, que ele travou, ele não está rodando até o final. Então a prof veio aqui rapidinho, só para falar para vocês novamente um pouquinho sobre a entrevista de Bela Gil, tá? Então ali, ó, a apostila é na página 21, de português, e diz assim, hora do lanche, Então, o que a gente vai observar nessa página? A gente vai observar uma lancheira, Olha só. O que essa mãe levou na lancheira? Alguns alimentos saudáveis, Então, o que a gente vê nessa imagem, Então, a gente vai descrever o que a gente vê nessa imagem. Você considera esses alimentos saudáveis? Será que são saudáveis esses alimentos que a gente acabou de ver? Algum deles fazem parte do seu lanche escolar? Será que algum deles vocês usam, vocês comem nos seus alimentos escolares? Quando a gente estava na escola, lá na nossa lancheira, será que a gente levava lanche saudável? Sim, Por quê? Porque na escola a gente tinha todo dia que levar lanche saudável e apenas uma vez na semana era liberado outro tipo de lanche, Então, qual que é a importância de levar lanche durante o intervalo, durante o recreio? Qual que é essa importância de estar lanchando, A importância da gente ficar forte, Então, tem várias respostas que você pode estar dando, E você leva o seu lanche para a escola? Então, quando a gente estava lá na escola, você trazia seu lanche? Se sim, você vai colocar sim. Se não, você vai dizer o porquê, E agora nós vamos ver sobre a entrevista, Na página 22, a entrevista de Bela Gil. Então, ele diz assim, ó, o texto a seguir é uma entrevista com a chefe de cozinha que apresenta um programa de televisão, a Bela Gil. Se você souber algo sobre ela, compartilhe essas informações com seus colegas. Então, quando a gente estiver numa aula online, Quando a gente tiver esse momento de conversa sobre a entrevista, você vai falar para os seus amigos sobre essa entrevista, Agora que você sabe um pouco sobre a entrevistada, diga aos seus colegas o que você imagina que ela vai comentar durante a entrevista. Então, como a gente não está perto, a gente não consegue conversar, Mas a gente sabe que Bela Gil é uma apresentadora de televisão, ela é uma chefe de cozinha. A prof anexou também no plano de aula algumas características dela, Algumas curiosidades sobre ela. Número 3, acompanhe a leitura do texto, que é dividido em duas partes. Então, nesse primeiro momento, vocês vão fazer a leitura, da parte 1, que diz assim no título: os amigos da minha filha também gostam da lancheira dela, diz Bela Gil. Então, dessa forma, vocês vão fazer a leitura, certo? Vão fazer a leitura lembrando de observar bem, quando é o título, quando é subtítulo, Então, a gente tem que sempre estar lendo com atenção, Tem algumas partes que são grifadas que trazem consigo o significado da palavra. Um exemplo aqui, ó. Sempre posta fotos de marmitas da sua filha. O que significa a palavra postar, Postar é compartilhar. Será que Bela Gil sempre compartilha essas informações, esses lanches saudáveis da sua filha em seu Instagram ou no seu Facebook, Então, você vai responder as perguntinhas do texto 1. Finalizou essa parte, vai lá na parte 2, que é o texto 2, faça a leitura do texto 2 e responda as perguntas, Que vai até a página 26, certo? Então, você vai responder essas perguntinhas referente à entrevista, O que é uma entrevista? É um texto jornalístico composto por perguntas e respostas, Então, você vai responder, tá? Na página 26, no número 10, diz assim: no final da entrevista, Bela Gil aconselha as crianças a visitar uma horta e conhecer novos alimentos saborosos. Você acha que isso poderia ajudar a ter uma alimentação mais saudável? O que mais pode ser feito? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote no seu caderno a conclusão que chegaram. Então, vocês vão conversar
entre você, a mamãe e o papai, né, sobre a alimentação saudável, por que é importante, né, por que é importante a gente se alimentar de alimentos saudáveis, é importante cultivar uma horta, né? Então, tudo isso que a gente já viu anteriormente sobre alimentação saudável, você vai escrever no seu caderno, tá bom? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida, a prof vai estar à disposição para estar conversando com vocês. A prof fez esse vídeo rapidinho para explicar novamente sobre essa entrevista de Bela Gil. Então, a única coisa que vocês têm que fazer é ter atenção na leitura, tá? Então, ali vai ter quem escreveu, quem que foi, né, o jornal. Então, vocês têm que prestar bem atenção para poder responder as perguntas, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!